Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, para quem não me conhece, para quem já está acompanhando os nossos podcasts sobre a série A Sete Palmos, Six Feet Under, né, no original. Aqui nós nomeamos nosso podcast como Memento Mori, que quer dizer lembre-se que você vai morrer, né? Isso não é mórbido, vamos lembrar que isso aí é uma recordação de que precisamos aproveitar, né, todos os momentos da vida. Tínhamos parado aqui com o podcast, né? Entramos no pequeno hiato e agora consegui retornar finalmente. Muitas coisas para fazer, né? De lá para cá a gente basicamente começou vários projetos, teve a série A Casa do Dragão e agora está finalizando Os Anéis do Poder, né? E de qualquer maneira você está vendo aqui, né? Tô de volta para poder fazer os podcasts, mas eu já venho com um pedido logo de cara aqui, hein, para você me ajudar, para nos ajudar, porque nós estamos precisando muito, muito, muito de doações, de maneiras de manter o nosso podcast, o nosso site no ar. Como é que você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar da seguinte maneira: ou você pode fazer um Pix pra gente, tá? Eu vou deixar o Pix depois aqui logo abaixo, aqui você abre a descrição, vai estar o Pix, mas eu vou falar, é apoiomasmorra@gmail.com, e também depois eu deixo o link da nossa vaquinha, né? Que a gente está tentando arrumar uma webcam melhor. Tô gravando aqui nesse momento, a imagem tá um pouquinho melhor, porque eu tô gravando com o meu celular, né? E tal, coisa que não dá para fazer sempre durante as gravações, que dá o maior problema, né? Mas como é uma coisa gravada, né? Não tá sendo feita aqui a versão ao vivo, que é aí que dá muito problema, né? Quando é ao vivo. Mas de qualquer maneira, estamos aqui. Hoje, aqui no nosso retorno, foi legal para mim até fazer esse retorno, essa revisão, porque fazia muito tempo que eu não assistia, né? A série A Sete Palmos e, cara, eu fui muito impactada, assim, por esse retorno aqui, voltar a assistir. Aqui nesse episódio a gente vai falar, deixa eu até trocar de cena aqui, a gente vai falar do falecimento de um rapaz, que é um rapaz que é um esportista, né, e tá um rapaz muito jovem, e é uma cena muito impactante, assim, do falecimento dele. Tô colocando para vocês aqui as cenas aqui, né, tô aparecendo menorzinha, que o falecimento aqui do rapaz é um rapaz de apenas 20 anos de idade, sabe? Essa série, a gente esquece o quanto ela é impactante. Aqui um menino se chama Joshua Peter Langmead, né? É um rapaz que o episódio começa com ele, tipo, é um atleta, né? Você vê que o cara tá numa pista de atletismo com um monte de caras e eles estão abaixo de um sol muito quente, né? Fazendo um percurso de ida e volta de corrida, tipo assim, são atletas de alta performance, né? E o que acontece com esse atleta aqui, com o Joshua? Ele basicamente acaba tendo um mal súbito e morre, né? Isso é muito triste, a cena toda como ela é construída, eu acho muito interessante e dá uma tristeza muito forte também. Por quê? Porque na cena você vê cai ele e cai um outro atleta branco. E eu acho que isso não é colocado sem querer, eu acho que é colocado, obviamente, de propósito, né? Ele cai, e quando ele cai, você vê que ele é um homem negro, né? E o atleta branco que caiu tá sendo atendido, tudo bem, ele caiu logo depois, né? Tipo assim, o cara tá sendo atendido e ele cai logo em seguida. Mas a cena impactante dele caindo sozinho, sem ninguém para acudir, né? Então eu acho que aqui já dá para fazer um recorte importante racial, e é claro que a série não faz isso daí de graça pra gente de jeito nenhum. Esse episódio aqui é dirigido pela Kate Bates, gente. Vamos lembrar que a Kate Bates é uma fantástica atriz, mas ela também é uma fantástica diretora e tal. Ela é muito famosa por aquela versão, né, de American Horror Story também, né? Mas aquela versão do livro do Stephen King, que é Misery, né? Angústia, né? Da mulher que prende o seu escritor favorito, quebra o pé do cara, assim. E esse atleta aqui no começo, Joshua Langmead, que aqui diz no roteiro que ele é um jogador de futebol americano, né?
E o caso, diz que a morte é por insolação, né? A gente já viu isso daí em alguns jogos, né, de futebol, que o atleta cai do nada, né? É uma espécie de má formação arteriovenosa, e a pessoa tem um mal súbito e não dá nem, às vezes, nem tempo de socorrer, né? Então é interessante como é trazer toda essa questão aqui. E no episódio a gente tem que se atualizar, né? Faz tanto tempo que a gente falou da série aqui, né? Tá passando para vocês aqui alguns episódios, cenas do episódio, e tem muita coisa curiosa aqui. Então eu vou falando aqui dos núcleos. E claro, convido você aqui, antes de começar a falar, você que perguntou, que me marcou nas redes sociais, né? Falou assim, pô, Angélica, quando é que vai voltar esse podcast? Eu até falei que o podcast voltaria somente depois do Halloween, né? Porque a gente tem... Como nós somos um podcast de pesquisa cinematográfica, né, gente? Nós demoramos bastante para poder arrumar o material todo, fazer a pesquisa, elaborar, ver qual que vai ser a abordagem. São várias pessoas que todas trabalham em outras coisas. Nenhum de nós somos pessoas que nesses grandes podcasts que trabalham somente nisso. A gente trabalha com tanta coisa diferente. Então é difícil para a gente ter tempo para tudo. Foi por isso que esse podcast ele teve que parar, para poder começar a fazer a Casa do Dragão, né? E depois já acabou linkando com outras coisas e tal. A gente sempre faz lives, né? Todas as quartas-feiras tem live aqui no canal, então você tem a certeza que você vai ter um programa muito bem feito, muito querido, né? Que a gente trata ele com respeito, né? Fala com os ouvintes, trazemos as abordagens. Hoje mesmo aqui, né? Você vai ver, né? Mesmo que você vá ver esse vídeo depois, né? A gente faz o mês do horror em outubro, então mês de outubro sempre a gente aborda terror. Toda quarta-feira vai ser terror. Hoje a temática é found footage, né? Então é uma parada muito legal, gente, que a gente está fazendo aqui para poder entregar para o ouvinte, e por isso que a gente pede apoio, né? Eu falei sobre isso, sobre apoio, mas eu não... Deixa eu posso tirar esse fone aqui. Mas eu não elaborei muito, né? O que acontece? A gente teve um problema muito sério no nosso site principal, né? O site começou a dar problema, começou a dar erro de arquivo, a gente perdendo arquivo. Foi uma complicação, um sufoco. Aí a gente retornou e estamos atualizando. Eu estou atualizando manualmente o site, que a gente chama aqui de site de backup, né? A versão free e tal. Tô botando os podcasts bonitinho, na ordem, arrumando os players e tal. Isso tudo demanda um trabalho terrivelmente tedioso, um trabalho técnico, um trabalho, né? Eu queria pedir, por isso que a gente pede apoio, né? Pra gente poder fazer a manutenção disso tudo, pra gente poder tentar comprar uma webcam nova e todas essas demandas que implicam você ter um podcast, né? Quando não é um podcast hypado, famoso, nosso podcast é muito de nicho, né? Se você chegou aqui pelo nosso podcast, sempre comente, porque você sabe que a gente vai ler seu comentário, vai ficar feliz com seu comentário. E se inscreva no canal também, né? Que às vezes a gente tem muita visualização, tem vídeos da gente de 20 mil visualizações, gente. E a pessoa não curtiu, não se inscreveu no canal. Então, se você puder, seja generoso e se inscreva no canal. Eu estou aqui acessando aqui nesse momento, deixa eu só... Espera aí... Tem que baixar o volume todinho aqui. Eu tenho um roteiro, mas eu gosto de fazer a visualização das cenas por cena, né? Então aqui nesse episódio, como eu falei, começa com a morte desse jovem, né? Que você vê que é um homem negro e ele morre. Os seus últimos momentos de vida no mundo é sozinho, né? Não é entre os amigos dele. Aí você vai ter ali, já parte para cenas ali do personagem que é o do Peter Krause, né, que é o Nate, e o personagem da namorada dele, né, que é aquela personagem fantástica, a gente gosta muito dela, ela é muito engraçada e ao mesmo tempo ela é muito cricrizinha, né, que é a Brenda Tchenovich, isso. Olha, faz tempo que eu não falo dos personagens, às vezes você tem de cabeça assim, né, tá na ponta da língua. Mas aqui você vê que ela tá se preparando para dar um jantar. E ela tá falando para ele assim, olha só, quero que você venha com a sua melhor roupa, que você esteja aqui numa vibe boa, porque eu quero te exibir, eu quero me exibir, porque ela tá preparando um jantar para um ex-namorado dela junto com a esposa, né?
Então ela quer demonstrar o melhor dela, e ela fala isso claramente pro Nate, assim, olha, e ele começa até a ficar meio enciumado, né, mas fala assim, ok, né, e tal. Ela fala, ó, não venha com esses ternos horrorosos que você trabalha com esses ternos aí funerários, aí eu não quero você com nada disso. E aí a Brenda, você tem a Brenda ali com ele, logo no comecinho do episódio, os dois rindo, brincando, né, e tal. E depois corta para uma cena que vai ter importância no episódio, que são daqueles personagens que são personagens, no mínimo, muito antipáticos, né? Que são os personagens que querem comprar a funerária deles, né? Tem a personagem que é a... Como é que é o nome dela, gente? Aquela mulher que é dona... Ela não é dona, ela é uma das gerentes, assim, regionais daquele conglomerado, né? Tal. Tem um apelido, é Mitzi, né? E tem aquele cara que é o nêmesis do pessoal da funerária, né? Dos Fischer, que é aquele cara loiro lá, e eles estão discutindo, ela tá cobrando ele, falando assim, olha só, você tá um tempão mesmo falando que vai entregar aí esse projeto, várias funerárias que você prometeu que você ia negociar com eles, não negociou e tal, e ele tá tentando conversar com ela e tal, e ele não consegue. Ela acaba, no final de contas, até demitindo ele, né? Porque ele chama ela de Mitzi, né? Aí ela fala assim, olha, não é porque você dormiu comigo que você pode me chamar de Mitzi. Você tá demitido. E ele é demitido. Esse personagem aqui que ninguém gosta, né? Assim, né? Ele é tão cínico, né? Esse personagem. Então a gente fica até pensando assim, né? Caramba, né? E ela também é uma personagem muito desagradável, na verdade, né? Ela tem todo aquele ar, assim, a série pinta essa mulher... que é uma chefe, assim, uma chefona, como uma bitch, né? E tal, o que eu acho até questionável, né? A gente já comentou que sim, existem muitos chefes que são assim, obviamente, mas a gente vê muito, de maneira muito recorrente, né? As mulheres, quando são chefonas, são sempre desequilibradas, bitches e tal, e os caras são durões, assertivos, né? Só para colocar essa questão aqui que eu acho interessante. Aqui também temos aqui as conversas do Nate com o irmão dele, o David, né? Vocês vão me perdoar às vezes quando eu ficar tentando recordar às vezes os nomes completos, que quando você está fazendo um negócio semanalmente é mais fácil, eu tenho que ir devagarinho também retomando o meu ritmo, né? Faz tempo que eu não faço essa grande digressão aqui, né, sobre episódios de A Sete Palmos. Então, aqui tá o David falando que vai se ausentar, falando assim, olha só, Nate, você passou, né? Vamos lembrar que o Nate fez aquele curso lá para ser diretor funerário, ele conseguiu passar e fala, agora vai ser mais fácil pra gente trabalhar, porque eu posso me ausentar e você que assuma as responsabilidades aqui, né? E o Nate, ele vai ficar lá, você vai ver que ele vai atender justamente, né, os pais desse jovem que morreu no começo do episódio, né? Que, obviamente, estão muito, muito, muito chorosos, né? Perderam um filho muito jovem, né? Um filho cheio de sonhos. A mãe fala que o filho sempre quis ser um jogador de futebol e sempre foi fã. No Halloween ele sempre se fantasiava, uma temática voltada para isso. E eles estão absolutamente arrasados. E esse momento é sempre um momento constrangedor, né? Porque você tem alguém te vendendo serviço, que é o serviço funerário, e é um serviço, ainda mais nos Estados Unidos, né, gente? Tem até documentários sobre isso, denúncias e tal. São serviços caríssimos, né? Porque lá eles vendem normalmente o serviço funerário, caixão, embalsamamento, é tudo de uma vez só, e é tudo muito caro, é tudo muito caro. Aqui, pelo que eu pude entender, quando eles perguntam do caixão, eles falam que o caixão, o modelo lá específico lá, é $9 mil. Poxa, em $9 mil a gente olha aqui é muita coisa, né? Tudo bem, lá para eles é uma outra realidade, mas até para eles também é caro, né? E aí o pai até fala assim, que se dane, né? Eu aceito, né? Mas é toda uma situação constrangedora. A gente vê que o Nate ele é um personagem muito humano, né? Então, para ele manter essa máscara, né, de impassividade é difícil, né? Porque ele se sente também constrangido naquele momento de profunda dor. Ele tá sendo ali que tá metendo a mão na carteira de alguém, né? É um serviço que ou você é feito para isso ou você não é feito para isso, né? De qualquer maneira, né? Eu lembro daquele, gente, eu já mencionei anteriormente,
quando tinha um quadro no jornal que era O Brasil que eu quero. Vamos ver se vocês lembram, mas é fácil de achar no Google, viu? Ou no Facebook. Aí o pessoal brasileiro ia lá no jornal, o Brasil que eu quero, é que tenha muitos empregos, é que tenha muito, sei lá, as pessoas têm o que comer, bababá. E teve um cara, que o cara era dono de mais de uma funerária, o cara meteu aí, deve ter algum podcast anterior, eu já falei sobre isso. Ele falou, Brasil que eu quero que muita gente morra, porque eu preciso ganhar dinheiro com as minhas funerárias, pagar as minhas contas e tal. E aí no final tem até um áudio de uma mulher falando assim, olha, gente, se quem morrer na cidade desse cara não pode contratar o serviço dele, sabe? Aquele barraco assim, então é interessante, né? Por isso que eu digo, ou você é feito para isso ou você não é feito. Eu nunca ia conseguir ser dona de uma funerária e lidar nesse momento de dor, a pessoa falar, olha só, você vai gastar tanto, e tentar empurrar mais e tirar mais da pessoa, porque os agentes funerários fazem isso, né? Deixa eu até mudar de câmera, porque eu fico olhando para outra câmera, porque basicamente eu esqueço e fico olhando para a câmera. Essa sou eu, gente. Eu fico olhando para a câmera errada, viu? Não se liguem muito nisso, não. Mas, assim, aí o que acontece? O Nate tá naquela situação, faz então esse plano, né? Consegue vender esse funeral, né? Para esses pais que estão ali muito coitados, né? Um momento muito frágil da vida deles, né? E depois, é claro, vai dar um problema que eles vão meio que descobrir que este modelo de caixão, eles têm um catálogo lá. Este modelo de caixão, ele nem está mais disponível, ele nem mais é feito, mas haverão desdobramentos referentes a isso. Enquanto isso, o Rico com a esposa dele, a Vanessa, eles estão ali vendo uma casa, você vê que é uma casa boa, né? Uma casa espaçosa, uma casa com mais quartos, uma casa num bairro melhor. Até nessa cena aqui, quem faz o papel do primo lá do Rico é o ator que eu gosto muito dele. Ele era daquela série Desperate Housewives, né? Quem lembra da personagem dele? Porque os hispânicos costumam contratar sempre os mesmos atores, né? E ele era um personagem hispânico rico e tal, bonitão e tal, né? E ele aparece mais novo, obviamente, né? Mas aparece numa pontinha sendo o primo, que é o cara que manja de construção, que tá ali para dar uma avaliação, né? Na situação. A Vanessa tá muito, muito, muito feliz, muito ansiosa, né? Eles estão olhando a casa. Claro que o primo ali questiona uma ou outra coisa, mas eles estão ali ansiosos, porque aparentemente eles estão no momento que eles têm uma graninha guardada e eles querem tentar investir nessa casa aí, né? É um momento muito importante, esse momento que você vai ter acesso à tua primeira moradia, à tua primeira casa, né? Isso é muito legal. Corta aqui então para uma cena que eu até... Essa série tem vários momentos nela, né, gente? Que me lembra muito filme de terror, né? Tem uma vibe que dá medo, dá receio, né? O corpo do rapaz que faleceu no começo do episódio chega na funerária. Quem recebe esse corpo é o Nate. E a série trabalha muito essa questão de... coisas que está dentro do imaginário, que são colocadas para ajudar a contar a história, né? E aqui nesse momento, quando o Nate tá ali recebendo o corpo do menino num saco, né? Visivelmente veio do hospital, né? E tal. Ele vê que o saco tá se mexendo, né? Ele olha assim, né? O barulho, né? E fala, caramba, o que é isso? E olha, é o rapaz. E o rapaz tá ali, tá chorando, né? Ele já tem essa visão do rapaz. Ele sabe que é um rapaz muito jovem que tá ali. E olha, o rapaz está chorando, né? Ele recebe um telefonema nesse meio tempo aí, então ele vai fazer outra coisa e tal. Esse momento se perde um pouco, né? Que é justamente o telefonema referente ao caixão, né? Que é alguém falando assim, ó, a gente recebeu o seu fax, mas lamento, esse modelo não existe, só tem só esse modelo de 9 mil que o senhor ofereceu, só tem só um modelo que é tipo 11 mil e tipo 11 mil no atacado, tipo no varejo é mais caro ainda, ou seja, ele já fechou uma venda com um caixão com preço muito inferior que não existe mais no mercado porque o catálogo dele está, né, desatualizado, mal feito, né? Eles vão solucionar isso daí de uma outra maneira, mas eu acho meio bobo, assim, porque na verdade é mais fácil tu ter um catálogo atualizado, né? O que fazer, o que eles vão fazer, mas é uma melhoria, né? Quem tem negócio, tem o seu próprio negócio, quer ter melhorias, né, e facilidades para poder trabalhar, né?
Aqui a gente volta para um núcleo aqui que é interessante, né? Pra caramba, a gente acompanhou esse núcleo na outra temporada, assim, com muita curiosidade, né? Que é o núcleo justamente da Claire, né? Quem lembra que faz tempo, né, que a gente não fala sobre isso, mas eu recordo que esse rapaz que ela tá namorando, que é um rapaz que perdeu o irmãozinho, né? O irmãozinho atirou em si mesmo, então é uma história muito trágica. Esse episódio é bem trágico, né? E ela tá ali, ela acolheu aquele cara, que ela entende que é um cara problemático, mas ela é apaixonada por ele, né? Só que a gente vê que ele também foi escalonando nesse negócio de fazendo coisas muito erradas, que é o Gabe Dimas, né? O Gabe, ele tá numa fase que ele já tá roubando, né? Ele tá roubando, então, acompanhando aí episódios anteriores, você lembra que ele entrou numa mercearia com um cara, roubou, e ele tá ali conversando com um amigo ali desesperado também, falando sobre isso, falando, olha só, filmaram a gente, o que a gente vai fazer? A polícia vinha atrás da gente. O teu amigo, o cara, ele fica meio pé da vida quando ele descobre que o cara que ele assaltou junto contou pro Andy, que é um amigo dele muito problemático, é justamente aquele cara lá, né, quem lembra do começo da primeira temporada, que ele comentou sobre a Claire e o cara contou pra escola toda, né, que ele gosta do pé, né, deu maior treta, ela ficou com muito ódio dele, né, ela ficou com muita raiva, com toda a razão, né, impossível não ficar com raiva numa situação como essa, né. Deixa eu colocar aqui pra vocês aqui os slides aqui, que eu gosto de ir variando aqui, né. Vamos lá então, deixando aqui uns slides rolando. E é isso, né? Aqui nesse momento, o que a gente vai ter? Ela vai ter tá conversando com aquela amiga dela, que é uma mina muito problemática também, né? É uma mina... Ela paga de boa moça, mas ela é mó maluca e tal, né? E ela anda com essa mina aí, mas, tipo assim, elas têm uma amizade, mas ela critica bastante essa colega dela aí, né? E chega aquele amigo, né, do Gabe, né? O Andy. Muito louco, falando um monte de besteira, gritando, chorando, tem uma síncope, né? Passa mal, cai com tudo lá no chão, né? Aí o Gabe chega gritando e pedindo para chamar alguém uma enfermeira, alguma pessoa que possa acudir, né? Esse cara, porque esse cara tá tendo um troço, né? E, porra, o que ela vai descobrir depois disso vai ser triste, né? Porque a gente sabe, a gente que tá assistindo a série, a gente viu que o Gabe, ele tá roubando a Claire, né? Ele deu um jeito de descer lá na funerária, naquela sala que eles tratam dos cadáveres, né? De embalsamamento e roubou líquido de embalsamamento. Então, ou seja, o cara tá vendendo uma marihuana ali com líquido de embalsamamento e esse Andy aí teve uma síncope devido a isso. Poderia ter até morrido de repente, né? O nosso querido aqui, que eu gosto muito desse personagem, apesar que ele é um estereótipo, né? Ele é meio estereotipado, né? Que é o Rico. Ele vai ali falar com os dois irmãos porque ele precisa de um empréstimo. Tá faltando $11 mil para que ele e a Vanessa consigam dar entrada na casa, né? E os dois ficam ali, o David até atende muito bem, né? O Rico, né? O Nate olha para ele assim, nossa, quem é você, né? E tal. E você vê que ali, né, fala, ó, a gente precisa pensar, a gente vai ver amanhã, a gente dá a resposta, né? E tal. Enquanto isso, vai lá atender, né? O David, ele é um personagem que a gente gosta dele porque é um personagem com muitas camadas, né? Ele não é uma coisa ou outra. O David, como todos nós, é várias coisas, né? Ele não é só um babaca, ele é babaca, mas ele é carinhoso quando ele precisa. Ou ele é gentil em momentos que é necessário ser gentil, né? As pessoas não são, né? As pessoas têm nuances, né? Então, mas nesse momento aqui, eu acho que ele, claro, ele já faz aquele babaca que ele é sempre, né? Com o Rico, principalmente com o Rico. Ele chega e fala pro Rico assim, olha, enquanto isso, dá pra você cuidar do menino lá que chegou, não sei o que lá. Tipo, meio cortando o assunto, falando assim, ok, a gente te ouviu, mas vai lá trabalhar, né? Ele não precisava ser assim, né? E a gente vai ver depois mais pra frente que eles não vão dar esse dinheiro pro Rico, né? Esse episódio aqui, que tem uma coisa também que tá ali nas entrelinhas, né? Que a gente vai recordar da temporada anterior e tal. O Nate já sabe que ele tem um coágulo no cérebro, né? Ele já foi informado por um médico, inclusive brigou com o médico, né? E falou assim, porra, né? Assim, eu vou morrer e tal, né?
O médico até fala, você pode fazer a cirurgia, mas né, não se sabe o que pode acontecer. De qualquer maneira, tá nas entrelinhas aqui, eu acho que isso tudo também demanda uma maneira como o Nate trata as pessoas, que ele trata muito mal. Desde as visões que ele tem, das ilusões que ele tem com esse fantasma desse menino, até mesmo mais pra frente o Rico, e por aí vai, né? Ele é um cara que ele tá uma bomba, né? Ele é uma bomba prestes a explodir. Essa questão do caixão também, que isso é um prejuízo certo, né? Se tu vendeu, fechou um serviço, tu vai ter que se virar para ter um caixão nesse valor, né? Para poder prestar esse serviço para as pessoas, né? Aqui é a personagem que a gente adora, a gente gosta muito, muito dela, que é a personagem da Ruth Fischer, né? A Ruth ainda tá naquele rolo lá, que ela tá com o cara da floricultura, né? O Nikolai. E ela vai ter um diálogo ali com aquele cara que também trabalha na floricultura, né? Que, assim, né? Eles se entendem, né? Mas o cara, às vezes, é meio grosseiro com ela, é aquela bicha, assim, meio mal educada, né? Em certo momento, ironiza ela. E ela é uma mulher muito conservadora e para algumas coisas, e não é conservadora para outras, né? Então, a Ruth, ela, nesse momento aqui, ela tá ali meio assim, meio cabisbaixa e tal, e ele tá mostrando para ela um arranjo que ele fez, né? E ela acha o arranjo muito bonito, só que aí ele fala, assim, ele vê que ela tá triste e fala, é pra você. Aí ela fala, não, eu só queria saber como fazer esse arranjo aqui. Então ela, na verdade, ela tá meio chateada e ele vira pra ela e fala assim, olha só, Ruth, eu te perdoo. Aí ela fala, perdoa de quê? Eu te perdoo, porque a gente vivia em paz aqui, você veio pra cá, criou toda essa tensão, né? E tal, até utilizando o sexo pra isso, porque ela é amante do Nikolai, né? Então eu queria te dizer que eu te perdoo, porque meu trabalho ficou mais difícil e tal. Ela vira pra ele e fala, mas eu não quero o seu perdão. Eu falo, não quero o seu perdão, não aceito o seu perdão, né? E aí ele fala, calma, Ruth, não queria que fosse assim nosso diálogo, né? Até porque eu vou me formar, não vou receber uma graduação hoje, eu queria que você fosse a minha madrinha, fosse a minha visita. E aí ela, do que é? Olha, isso daí, essa parte assim, eu fiquei até tentando entender exatamente o que é, porque é uma espécie de núcleo que tem ali, onde as pessoas que têm muitos problemas psicológicos e tal. Eu não sei qual é que é essa parada meio de coach, né? Não sei lá, eu fiquei com o pé atrás com isso daí, mas dá pra ver que as pessoas têm problemas emocionais e vão pra lá e tentam se autoafirmar, né? É um sistema meio de passos, né? Como se fosse Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né? E aí ela vai lá, né? Inclusive, né? Pra ser a representante dele. Ela chega lá, né? Nesse ambiente, você vê que depois até muito bonito, né? As pessoas vão falar, né? Suas dores, né? Como é que elas superaram as suas dores, né? E enquanto isso, os dois irmãos Fischer estão fazendo o quê? Né? David foi com o Nate para um lugar que é onde eles estão vendendo uma espécie de expositor maravilhoso ali, que fica uma parte das urnas, né? Você abre assim a gavetinha, dá para ver a forração do caixão, né? É uma coisa super assim, como se fosse assim, são pedaços de caixão onde a pessoa vai, consegue ver. Eu acho isso aí não deixa de ser um pouco aberrante também, né? Porque você tem ali, é que nem eu falei, você tá naquele momento de dor, você vai ficar analisando, ai, que bonito esse tecido, ai, não sei o quê. Claro que quando a gente tem uma pessoa que a gente ama e ela parte, a gente quer dar o melhor de tudo, né? Seja do caixão, se for um desejo da pessoa de ser enterrada e tal, né? Mas é uma coisa que parece que é muito mais para agradar quem tá vendendo esse serviço do que a pessoa que tá indo lá, né? Pra usar esse serviço, né? Que é um serviço funerário. E o David tá muito, muito ansioso, né? Achando tudo lindo, tudo maravilhoso, a iluminação. Então o cara fala assim pra eles, né? Como se fosse coisa barata, né? O cara tá fazendo com eles a mesma coisa que eles fazem com as pessoas. Falando assim, olha, pra vocês que vocês são amigos, sai tudo por 21 mil. Aí o Nate olha assim, né? Fala, caramba. Ele fala, não, a gente faz por 20 aqui, mas também já vai tudo instalado, vai tudo maravilhoso. E aí eles acabam aceitando isso daí, né? E você lembra de quem? A gente lembra do Rico, né? O Rico não pediu dinheiro pra eles. Será que eles vão ter dinheiro agora pra dar? Obviamente que não, né? Então eles estão lá fazendo essa compra maravilhosa e tal, fecham o negócio, né? A Brenda tá ali preparando o jantar, né? Com
com o Nate, né? Toda contente, querendo preparar coisas chiquérrimas, caviar, não sei o que lá. Ou seja, tá dando o melhor de si, né? Eu, se eu fosse ele, eu ia ficar até assim, caramba, tu quer mostrar aí pra tua ex que você é a melhor pessoa do mundo, que é pra ter inveja, que é pra te querer, né? Eu ia ficar achando assim, porra, qual é o problema comigo, né? Tem uma questão disso daí também, porque quando vocês forem ver o cara, quando o cara aparece, meu, o cara é a fuça do Nate. O cara parece muito com o Nate. Isso daí lembrou pra mim, porque tem uma... Não sei se isso já aconteceu com vocês comentam aí. Tem uma colega minha, não vou falar o nome, cara, mas ela era apaixonadíssima por um colega meu Deus, amor da vida, assim, as coisas terminaram muito mal, foi cada um pra cada lado, o cara, sei lá, casou, uma filha. Aí ela casou, né, e passou uns anos, eu fui lá visitá-la, né. Meu, e qual é o meu choque quando eu fui ver o cara, marido dela? O cara era a fuça desse colega meu. Eu falei, caraca, até perguntei pra ela, né? Eu falei, caraca, mas ele é a cara do fulano, hein? Ela, pois é, né? Deu uma enrolada, uma tergiversada, uma porra. Mas as pessoas fazem isso, né? De qualquer maneira, você vê, as pessoas têm um certo tipo, né? Que ficam querendo procurar aquele mesmo tipo de pessoa que foi o grande amor da vida, né? Eu não sei vocês, eu já tive pessoas bem diferentes umas das outras, né? Pelo menos desse mal no morro, né? Aqui, aquela Mitzi, que é muito cara de pau, que é dona da Croner, né? Empreendimentos, né? De funerários. Vai lá para visitar a funerária dos Fischer. Acha que vai chegar lá chegando, né? Vê que os caras estão ali instalando ali aquele novo expositor de caixões, né? E tal. E ela fala, nossa, estão indo bem, né? E ela, claro, ela tá convencida a comprar mesmo a funerária Fischer. Só que quando o Nate chega, o Nate já trata ela bem mal. Trata ela, fala assim, olha, eu já falei pro seu funcionário aí que eu não vou vender porra nenhuma. Beleza? Eu não quero saber de nenhuma coisa que você tem pra oferecer pra gente, pode vazar. E trata ela assim mesmo, né? Ela é bem debochada e tal, mas ela acaba percebendo que não vai dar nada ali, né? O Rico chega nesse meio tempo, né? A Claire também, né? Tá vendo eles instalarem e fala, nossa, né? Que é isso? Agora tá chique aqui, né? Estão instalando na segunda sala de funerais, né? Que eles têm 2 salas de funeral. Então o expositor tá ficando ali e o David tá super contente, parece que ele ganhou na loteria, né? O Rico percebe, né? Quando ele chega, ele vê, ele olha e fala assim... Aí o Nate fala assim, vamos ali, vamos conversar comigo, né? E pede pra ele fechar a porta, né? E quando o Rico fecha a porta, ele fala, olha só, Rico, a gente não vai poder te emprestar o dinheiro, né? Aí o Rico, né? Ele já fala, pô, mas caramba, né? Vocês não vão poder me ajudar? Você resolveu comprar esse expositor aí antes ou depois de falar comigo? Aí o Nate não responde, né? Ele fala assim, tá bom, obrigado, hein? Valeu pela consideração. E o Nate dá uma resposta pra ele muito, muito grosseira, assim, e tal, que nem você vê, né? Que não é nem da índole dele de ser tão bruto assim, né? Mas ele fala, olha, quer saber, meu? Cala a boca, tu é um funcionário. É assim que ele fala, você é um funcionário aqui, por que eu tenho que ficar dando satisfação pra você? A gente tem que manter essa funerária aberta pra tu poder ter um emprego, porra, né? E a gente até entende o lado dele, mas você percebe que ele não precisava ter falado assim com o Rico, né? E tal, não tem como te ajudar, e é isso aí, ele encerra o assunto, né? O Rico fica nessa situação, né? Porque ele e a esposa precisavam, né? Tentar de alguma maneira comprar, né, a casa, né? Uma coisa interessante também no episódio é que esse fantasma desse menino, né, ele aparece o tempo todo no episódio. E ele sempre aparece pro Nate chorando, desesperado e falando assim, olha pra mim, chorando. E o Nate não quer olhar pra ele. O Nate é como se o Nate não quisesse reconhecer a presença dele, ou reconhecer que ele está ali, né? Tem um momento que ele grita com o fantasma, fala assim, o fantasma fala, nossa, eu morri tão jovem, né? E o Nate fala assim, daí, você acha o quê? Que você ia ser imune à morte? Qualquer um de nós pode morrer. Berra com ele, né? Então ele tá botando pra fora um ódio, né? Uma carga de raiva muito forte, né? A Ruth lá naquela graduação do colega de trabalho dela, ela tá muito encantada, né? Ela conhece até uma senhora ali
as palavras são todas muito bonitas, né? Me preocupo sempre como é que pode estar, o que que é feito ali da pessoa enquanto manipulação mental, né? Uma coisa é você estar numa associação que é para ajudar as pessoas a saírem do, sei lá, tem tantas associações, né? Hoje em dia a gente tá no negócio das bets, eu até comentei recentemente, tem os jogadores anônimos e tal, as pessoas estão recorrendo, né? Mas tem um jeito de trabalhar, não é uma coisa de coach, né? Não sei como é que é isso, depois eu me informo até melhor para poder falar para vocês. De qualquer maneira, essa senhora que tá com ela tem uma filha lá que desabafa, é muito bonito, né? A Ruth fica muito encantada e ela meio que percebe também que ela é uma mulher que introjeta muito as coisas, ela deixa tudo muito trancado, tudo muito para dentro. E a Ruth também tá de saco cheio disso, de ser assim, né? De estar assim, sempre, sei lá, com tudo guardado, com a angústia dela sempre guardada. Então, é interessante, né? De qualquer maneira, que as coisas sejam, para ela, sempre mais difíceis de botar para fora. E sempre quando ela coloca com muito ódio, né? Com muita raiva, né? A gente sabe que é assim que funciona a Ruth Fischer, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Essa cena é muito legal. É muito bonita mesmo, assim, né? Eu gosto muito da Frances Conroy. Eu já falei dela várias vezes. Ela é uma atriz maravilhosa mesmo, assim. Acho que é um dos maiores papéis da vida dela, né? Ela é muito boa mesmo, né? Aqui a gente vai ter a gente sabe que o David saiu, né? E tal. E não foi nessa saída. Pode estar a cena montada de uma maneira diferente. Eu acho que essa cena até ela viria antes da cena deles indo visitar o cara que vem de expositor de caixão. Mas tá ele com quem? Com o ex-namorado dele, o Keith, né? Estão jogando aquele jogo, Squash, né? Que você fica batendo com uma bola na parede lá, né? Que, meu, a cena é engraçadíssima, porque o David tá caindo, rolando, né? Enquanto isso o Keith tá lá todo poderoso, né? Dando altas, né? A raquetada e outro rolando e caindo. Aí o David até fala, nossa, quando ele sai, né? Tô morrendo de vergonha, parece que eu sou incompetente nisso, né? Minha autoestima tá um lixo, né? E o Keith fala pra ele assim, não fica assim, né? Depois vamos lá na festa da minha sobrinha, né? E a gente conversa melhor e tal, né? Ele fala assim, o Keith, que o namorado dele está... Ele é médico, né? O namorado dele. Que o namorado dele está trabalhando, né? Então, achei até legal isso daqui, né? O negócio do David... Ele ainda tem amizade, ele mantém amizade, mas a gente sabe que o David é apaixonado pelo Keith, pra caramba, né? Aqui tem umas cenas também, que aqui vem a parte da Claire, que aí a ficha da Claire vai cair. Legal, gente, a ficha dela vai cair, por quê? Porque ela vai conversar com aquela moça lá, eu não lembro o nome dela, eu também não vou me preocupar de procurar agora não, gente. Mas ela está fazendo o seguinte, né? Ela vai conversando com a moça, né? E a moça fala pra ela que eles estão fazendo ali um esquema tipo... como é que é? Ela pergunta sobre essa coisa das drogas, né? Porque perguntou, nossa, o que aconteceu com o Andy, né? Aí ela fala assim, deixa eu te contar o que aconteceu. Aconteceu uma coisa interessante, uma coisa importante, né? E tal. Ela fala assim que o personagem ali, ele estava fumando uma maconha com líquido de embalsamamento, né? E aí ela fala assim, a Claire escuta e fala, o quê? Maconha com líquido de embalsamamento? Maconha com líquido de embalsamamento. E você vê, cara, que a Claire na hora já cata, né? Peraí, ela lembra que o David esteve, né, lá... David não, perdão. Que o Gabe esteve lá na funerária. Teve uma hora que ele estava olhando a sala de baixo, ela pegou ele, lembrou que realmente o danadinho, né, ele estava lá roubando, né? É triste isso daí, né, gente? Que você tem a personagem que tá visivelmente tentando salvar esse cara, mas não tem como salvar esse cara, mas esse cara... Tem pessoas que não tem como serem salvas, elas têm que se salvar sozinha. Eu acho que o Gabe é uma dessas pessoas, né? Depois ela até vai chegar pra ele, conversar com ele e falar, porra, meu, eu sei o que você fez, né? Ela vai falar isso, né? O jantar que a Brenda bolou, né? Chiquérrimo, maravilhoso. É engraçado que eu acho que ela meio que tá com os burros na água.
tem caviar na mesa, comida chique. Ela até brinca ali com o Nate, fala, ó, depois que eles forem embora, nunca mais fique achando que eu vou cozinhar não, hein, e tal. Ela brinca com ele. E eles chegam, né? O casal chega, eles estão com criança, né? A mulher até pede desculpa, né? Porque esses jantares aí, gente, né? Chiques, chiquérrimos, as pessoas... Garganta fica seca. As pessoas não têm intenção de ter criança no meio. As pessoas sempre tiram criança, sabe? E aí o moleque já chega já correndo, já chega pegando em tudo, já chega pulando, e a Brenda fingindo que tá tudo ótimo, e você entende, né? Não tá tudo ótimo, nadíssima. E estão ali conversando e você vê a cara do cara e fala, puta, o cara parece com o Nate pra caramba, hein? E tal. E estão ali batendo papo, falando de si mesmo. Ela conversando com a esposa do cara, o marido lá da mina conversando com o Nate, né? Falando de alpinismo e tal. E ele falando, o ex da Brenda, né? Que tá lá com a esposa falando, nossa, essa mulher, ela é um crânio e tal, era maravilhosa, ela dava um nó no meu cérebro e tal, né? E tudo. E o jantar vai ali se desenrolando, com eles conversando. Em certo momento que eu pergunto pro Nate o que ele faz, ele fala que ele é diretor funerário, né? E fica todo mundo assim, né? Aí ele até brinca, isso aí é uma coisa de família, né? Acabou chegando a mim dessa maneira. É como uma máfia, né? Você acaba, né, estando dentro, de qualquer maneira não tem como sair, né? E o Nate tá ali, tão rindo, conversando, né? E depois, quando o casal vai embora, o moleque tem uma hora que fica gritando do nada. Aí a mãe até pega ele e fala, de vez em quando dá um sirico-tico nele, eu tenho que levantar, que ele quer atenção, e começa a berrar do nada. Aí depois, até quando eles conversam, né? O Nate com a Brenda fala, puta que pariu, né, mano? Esse moleque mó doido. E o cara, ela começa a desabafar e fala, nossa, esse casal parece tão completo. Parece que eu nunca vou conseguir ter isso, né, e tal. Eu sempre tive essa questão de neuroatípica e tal. Então, tem uma coisa ali faltando, ali uma inveja que a Brenda tem ali dessa situação. E eu fico pensando aqui, a gente pensa, né, que tá assistindo a série, que realmente ela não consegue ter isto, né? Essa espécie de relação, né? Esse barulho foi da garrafa. Essa espécie de relação com alguém, né? Ela não tem com o Nate, ela não tem com o cara depois, né? Ela fala que é uma coisa que falta pra ela, né? Talvez seja uma coisa que ela não consiga desenvolver, né? Ninguém é obrigado a... Veja bem, seres humanos são complexos, né? Ninguém é obrigado a ser igual ao outro, né? Cada um reage de um jeito diferente, né? Então, de qualquer maneira, ela fica... né? Ela não acha que é grande coisa, né? Que ela não tinha tanto motivo pra ter inveja, mas ao mesmo tempo ela tem muita inveja daquele casal lá. Que eles são completos, que eles são unidos e o caramba, né? E tem muitos momentos, como eu disse aqui, que ele olha pro lado e ele vê o fantasma daquele menino, sempre olhando para ele, como se falando para ele assim, olha, eu tô aqui, né? Eu estou aqui, eu tô na tua mente, eu tô na tua cabeça, né? Eu sei que você lembra de mim, que você sabe que eu tô lá, né? E tá esperando para ser enterrado, né? E você não entende porque depois, mais pro final, que você vai compreender o que tá acontecendo realmente. Por essa questão de saúde, como eu falei, né? Que já tinha sido revelado pro Nate, que... Não é aleatório que aparece esse rapaz, tem um motivo, é uma coisa que tá na mente dele fortemente. O David vai com o Keith visitar a sobrinha dele, né, na festa. Quando ele chega lá, a menina tá sozinha. A menina não tem festa nenhuma, ela tem um bolo desses comprados, tipo, sei lá, bolo Seven Boy, entendeu? Tá comendo sozinha e vendo True Crime, é um bagulho bem bizarro assim. A mãe tá dormindo. E, claro, o Keith percebe que tem coisa muito errada, né? Dá o presente pra menina e vai lá conversar com a irmã dele, que é a mãe. E ele é muito... ele é muito brabo, né? Assim, ele é muito ameaçador, para dizer o mínimo, né? Eu entendo que obviamente tem problemas, eu não sei, aparentemente problemas com drogas, inclusive. Mas ele, do jeito que ele pega ela, assim, e tal, é com uma bronca, uma raiva, né? Ele se torna uma pessoa muito perigosa, né? Fala assim, olha, você pode fazer o que quiser com a sua vida, mas não vou deixar você estragar com a vida da sua filha e tal. E o David, que ficou na sala com a menina, estão escutando tudo, né? Então, um momento bem constrangedor, né? Fico até me perguntando aqui se ele não convidou o David, o Keith, por o Keith ser o David ser alguém que pudesse passar com ele por isso. Ele talvez soubesse que podia encontrar algo assim e ele confiasse mais no David, talvez, do que no namorado dele, né? Isso é uma conjectura, né?
tem uma união maior, né? Uma questão de, tipo, né? Você tem um problema em família e às vezes você quer estar com alguém de confiança do seu lado, né? No caso aqui é o David que tá conversando com a menina e tal. É triste, né? Eu fico muito a pena da criança no jeito como que ela age, ela escutando as pessoas, os dois gritarem no quarto, conversando ali com o David, né? Depois o Keith vai embora, fala que vai depois buscar ela para pegar um cineminha e tal, para conversar, né? Porque a mãe fala que é mãe solo e trabalha pra caramba, e depois vai fazer alguma coisa com a menina, mas meio que deixou a menina sozinha e ela tá visivelmente sem supervisão, né, gente? Tem alguma coisa errada aqui, né? Claro que aqui você vai ter também as cenas aqui, como eu falei, das conversas do David, das conversas do Nate com a Brenda. Vai ter essas conversas também do próprio David e Nate, né? Falando ali que, olha só, né? E tal, né? Descobrem que quem pagou os expositores de caixão foi aquela mulher, a tal da Mitzi, né? A dona da Cranor, né? Entertainment. Pagou e caramba, cara. Ou seja, eles estão devendo um favor para ela, né? Ela já pagou e tal, porque a empresa, na verdade, é dela. Pior ainda, os caixões. Esses conglomerados são foda, né, gente? Eles pegam. Tudo é deles. Tudo. Você vê, eles compraram as funerárias, aí compraram as empresas que vendem caixões e tal. Acaba sendo tudo deles. Então, ela meio que para desaforar eles, né? E meio que para eles ficarem, não sei, devendo um favor, para desagradar eles, ela pega e basicamente paga o serviço lá, né? Fala, não precisa pagar nada não, tá? É um presente meu. E eles ficam ali bem pé da vida, né? E a conversa que eles têm depois, né? Porque o Nate fala, pô, agora a gente pode ajudar o rico, né? Aí o David fala, pra quê? Ajudar como? A gente não é que a gente não ganhou isso, a gente só não gastou. Ué, não dá na mesma? Você pensa assim, né? A gente só não gastou. Você não gastaria $20 mil para poder ter esse expositor? Mas ele fala assim, ao contrário, com esse caixão aí que a gente teve que pagar a diferença, a gente teve perdas, né, financeiras. E o Nate fica assim, puta que pariu, né, cara? É impressionante, o cara não consegue ter uma visão de que ele pode tentar estender a mão de alguma maneira. Até porque o rico, ele não pediu dinheiro emprestado para ficar uma coisa assim, ia pagar com juros e tal direitinho, né? Só não queria fazer com o banco, queria fazer com eles, né? Até que eu me pergunto, será que eles conseguiriam, né? Talvez não conseguissem com o banco, por isso, né? Depois vai ter maior discussão, porque o rico, a esposa dele vai falar que a irmã vai emprestar o dinheiro, ele fica bravíssimo, né? Ela vira pra ele, pô, para com essa besteira machista e tal. Ele fala, o quê? O que você falou? É o típico, né? Ele é meio pintado como latino, estereotipado e bem machistão mesmo, né? O rico, né? Nessa história. Mas ele acaba aceitando, ela conversa com ele, alisa o rosto dele e tal. A Claire, pelo que eu entendi, também termina com o menino, com o Gabe, né? Termina, fala pra ele, ó. Você roubou, né? Eu não quero mais saber de você, beleza? O que falavam de você era verdade. Então, a Claire também já tá de saco cheio do Gabe Dimas. Já deu pra Claire, né? E o episódio aqui vai terminar meio nesses termos, né? Eu acho que é triste, né? Tem esse término da Claire com o Gabe Dimas, bem uma hora que ela amava, né? Uma decepção, né? Engraçado, quem acompanha a série vai lembrar que ela vai ficar com o cara, bicho. Que o cara é meio... Sabe, o cara é um cara super legal, mas o cara é tipo... Alguém que votaria no Trump, sabe? Um cara que não vota nos democratas, porque lá nos Estados Unidos tem isso, né? Você pode até votar nos democratas, mas não quer dizer que você é de esquerda ou progressista. Você só não é alguém da extrema-direita, né? Então, mas é interessante toda essa trajetória dela e como as coisas vão acontecer pra ela, né? Pra Claire. E aqui, que eu acho que é um dos momentos mais importantes do episódio, né? É um momento que fecha o episódio de uma maneira muito emocionante, muito bonita, né? Você tem o Nate, que é um personagem que ele tá toda hora correndo, ele vai correr, ai, bababá, vamos correr, né? Ele tá toda hora correndo, fazendo exercício. Aí você lembra que o Nate é alguém que tem um aneurisma, que é um problema vascular, né? E ele andou nervoso todo esse episódio. Tem um momento que ele se imagina contando pra Brenda, e a Brenda consolando ele. Só que tá só se imaginando, ele não contou pra ela. Deveria ter contado, né? Ter se aberto com ela. E tem uma hora que ele tá lá colocando o tênis ali, prestes a sair pra correr de novo. Ele vê a fantasma do cara logo atrás, e depois mais pra frente ele olha pro pé dele
tem o tênis do fantasma. Ele olha pra cima e o fantasma tá pedindo, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, ele olha. Aí quando ele olha, o Tom, eu adorei esse ator, gente, que fez aqui o fantasma, né, esse menino, né, que morreu, que faz o Joshua, que é um personagem que ele soube muito bem fazer esse papel, passar toda a emoção que ele tinha que passar, porque na hora que o Nate olha pra ele, ele fala, é isso que eu queria que você olhasse pra mim. Você me visse, que você... Tipo assim, ele parar de fingir que não tá vendo. Que na verdade ele tá ali se matando, fazendo exercício e fazendo todo aquele negócio já de vida, né? Uma vida cheia de saúde, fazendo exercício, correndo muito. Sendo que ele é um cara que ele precisa talvez fazer uma intervenção cirúrgica perigosa, né? A gente sabe que é perigosa. Então, ele não contou para as pessoas, não contou para a família, não contou para ninguém. Ele continua com um problema ali e chorando, desesperado, sozinho, né? Sem poder falar para as pessoas. Então, eu acho interessante como na série isso é colocado. Fala assim, ele muda o tom. Enquanto o fantasma lá, o menino, tava o tempo todo choroso. E na hora que o Nate olha para ele, ele fica sério. E olha, eu queria que você olhasse para mim. Ok. Né? E tal. Meio que para ele assumir para ele mesmo que a vida dele mudou. Que ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso. O episódio vai terminar com ele chamando o irmão para conversar, o David. O David falando assim, eu quero conversar com você. O Nate falando assim pro David, eu quero conversar com você. Aí o David fala, o que é? O que você fez agora? Aí, senta aqui. Aí os dois sentam assim na frente de uma janela. E aí ele fala pro irmão, olha, eu sou um idiota, né? Eu descobri que eu tenho aneurisma. E falando sobre a gravidade, chorando, né? Começando a chorar. E você vê que o David pega na mão dele, né, e tal. Então, você vê que realmente, né, é triste esse momento, assim, ainda mais pra gente que sabe, que já assistiu, né, toda a série, sabe como a série vai ser triste, né, o que vai acontecer pro personagem dele mais pra frente, né, tá? A gente fica realmente muito entristecido, né, é um final muito lindo desse episódio. Esse episódio, aliás, o título dele, não falei sobre isso, né, aqui saiu como Vida Breve, né? Tem até um outro episódio que também fala sobre a brevidade da vida. Mas ele no original, ele saiu como Out Brief Candle, né? Que é tipo... é um nome que faz aquela referência que a gente já fez. As pessoas conhecem por ser... Tipo, é uma luz que brilha muito forte. Então, é uma vela que queima muito rápido, né? Então, você tem aqui porque o menino é um menino de 20 anos que morreu, né? Então, na verdade, é uma pena, né, que tenha acontecido isso tudo e ele tenha partido tão cedo, né? Uma pena, né? A gente sempre fica muito triste com vidas de pessoas jovens, né, que se vão, né? Aqui eu gosto sempre de falar no final, né? Uma coisa que eu faço sempre aqui, é uma dinâmica que eu brinco de fazer aqui no nosso programa. Deixa eu até pegar para vocês aqui, né? E colocar aqui, porque eu sempre falo do que se chama aqui obituário, né? Eu gosto muito daquela página Fandom, né? E eles sempre colocam obituário, eu acho isso muito legal. Eu vou ler para vocês aqui o obituário do Joshua Peter Langmead, nascido em 1981, falecido em 2001. Aqui diz que ele é nascido em Culver City, Califórnia, e faleceu dia 29 de agosto de 2001, também na Califórnia. Aí fala aqui, ó, Josh ganhou 3 cartas do time de colégio como tight ends na Fox Hills High School, em Culver City, Califórnia. Ele foi classificado como tight, eu não sei, deve ser alguma coisa de jogo de futebol, tight ends, eu não sei. Número 10 no Oeste, pela Pac West Football Association. Quando morreu, Josh era veterano na California State College, onde jogou pelos Grizzlies e se formou em sociologia. Olha isso, com especialização em administração de empresas. Um sociólogo, vê só. Ele deixa seus pais amorosos, Richard e Susan, seu irmão Milo e a sua irmã Brandy. O velório será nesse sábado, dia 1º de setembro, às 18 horas, na Fisher & Sons. É um episódio muito, muito bonito. E, poxa, é legal poder fazer esse retorno aqui para você que tá acompanhando, né? Deixa eu trocar de câmera aqui, né? É legal poder fazer este retorno aqui para você.
falar novamente desse podcast. Eu fico muito contente, gente. Vocês não sabem como eu fico contente, porque por saber, né, que vocês estão gostando, né, e tal, que tinha gente acompanhando. E é importante isso, mas é legal também para vocês saberem, gente, que é assim. É importante, mas vocês têm que lembrar sempre de curtir, de acompanhar, porque pra gente que faz o conteúdo, né, às vezes muita gente, olha a câmera pequena ainda aqui. Às vezes muita gente para de fazer o conteúdo porque acha que não tá tendo acesso, as pessoas não estão gostando, né? E tal. E quando eu comecei a falar de Six Feet Under, né? Quando eu vi que estava disponível na Netflix, que é onde está disponível até agora no momento, né? Eu falei, pô, vale a pena, né? Falar para as pessoas. Eu sempre fui alguém que sempre fui muito fã de podcast, então para mim é uma coisa muito legal. Você, sei lá, você vai trabalhar, você tá indo de ônibus, você tá em casa lavando louça, sei lá, limpando alguma coisa, fazendo algum trampo, e você vai e coloca um podcast. Então, é uma maneira de você resgatar esse sentimento. Então, quando a gente fala da série, não só essa, Six Feet Under, como qualquer série, você percebe que, cara, que a gente resgata aqueles momentos, aquelas emoções, né? Tudo bem que vocês estão vendo meio pela minha perspectiva, né? Acaba sendo pela minha perspectiva, mas eu quero conhecer a sua perspectiva. Isso é importante pra mim, pra caramba, né? E, poxa, eu só posso agradecer, né? Porque você que tá acompanhando aqui, que tá acessando o podcast, vamos lembrar que eu estou fazendo também os podcasts, tudo lá pro site, é só você procurar Cineclube da Masmorra no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast que você vai ver lá Memento Mori, né? E também no Spotify, se você procurar Memento Mori, você vai cair nesse podcast aqui, né? Lembrando que aqui em vídeo, a versão em vídeo para o Twitter também sai em vídeo no Spotify. Então você pode me assistir no Spotify. Não sou linda, maravilhosa, mas, né, a gente tem que ser feliz e agradecer, né, pelo que a gente tem, o que a gente é. Agora eu tô de cabelinho mais curto, ó lá. Eu andei cortando o cabelo, os cabelos brancos aparecendo, né? Faz parte da vida, né, gente? Aqui atrás, essa bola aqui que não dá para aparecer muito, ó que legal. Mas aqui é um globo. Eu ganhei do meu filho. E aqui também, ó, deixa eu mostrar aqui, né? Vocês podem achar esquisito, ó, tá aqui, ó. Ih, é ruim, né? Deixa eu, ó, pronto, achei, ó. Aqui a gente brincou que é o Olavo, porque agora tem o mês do horror, né? Como eu falei no comecinho, a gente vai fazer live toda quarta-feira falando de terror. No final do mês a gente vai entregar um podcast sobre Halloween, falando dos filmes de terror turcos, né? Que é a nossa pesquisa, então a gente pede carinhosamente, vai ficar aqui abaixo o Pix também. Se puder, né? Desculpa passar a sacolinha, né? Mas é como a gente tem de nos manter aqui, de tentar manter o nosso podcast de alguma maneira, comprar equipamento, né? Fazer a nossa vaquinha, né? O link da vaquinha vai estar abaixo. Então, nosso Pix é super fácil. Se você quiser, você pode fazer um Pix recorrente, né? O pessoal fala que dá para você. Exemplo, eu não tenho nada contra plataformas de doação. Inclusive, a gente tá na plataforma do Apoia-se, né? Mas, assim, as plataformas sempre vão tirar um valor, gente. Se você tá ajudando uma pessoa que tá fazendo um trabalho que você gosta, tenta fazer um Pix recorrente, um negócio assim no aplicativo que todo mês você faz. A gente tem Pix recorrente de apoiadores aí que salvam a nossa vida de conseguir resolver vários problemas. Então, acesse o nosso Pix, escreve, ele é bem fácil, é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. E vou voltar a fazer esse podcast agora sim para você. Espero que você goste, né? De eu estar aparecendo um pouquinho mais aqui, de aparecer entre os slides e tal, né? Conversando com você com vídeo, né? Normalmente só apareço em áudio, né? Mas eu fico muito contente pela sua companhia. Espero que você esteja curtindo. E a gente se encontra então no próximo Memento Mori, né? Nosso podcast sobre a série As Sete Palmos. Beijo para você. Se cuide. Memento Mori.